Porque quando eu afirmo que a Rússia está se mobilizando para lançar um ataque nuclear contra a Ucrânia, não pode ser considerado algo inválido ou pegar partes fora de contexto e elaborar uma crítica contra a minha análise. Por quê? Veja bem, a doutrina nuclear da Rússia hoje ela é muito precisa e ela estabelece aquilo que muitas nações não possuem como doutrina, aquelas potências nucleares. Por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, a França, a China, Israel. Então, são nações que estabeleceram seus parâmetros mínimos e máximos para a utilização de artefatos nucleares como uma resposta e também como um ataque, às vezes, preventivo. Na questão da doutrina nuclear da Rússia, é importante nos atentar que ela não somente estabelece como um plano, uma estratégia de guerra, de defesa, mas sim também de ataque preventivo. Quando ela observa que as suas instituições estão sendo fracassadas por conta de uma retaliação ou por conta de uma agressão externa, seja também por reformuladores políticos de estados estrangeiros que afetam diretamente a economia, a política, a estabilidade do país, como, por exemplo, sanções, pode ser sim estabelecido um planejamento baseado na doutrina nuclear da Rússia para se estabelecer mobilizações estratégicas para possíveis ataques nucleares. Sejam ataques esses não estratégicos, ou seja, a partir de uma bomba, de um míssil tático ou estratégico. Aí já estamos falando de um cenário robusto, complexo, de alta destruição, que envolveria milhões e milhões de pessoas afetadas por conta da explosão, por exemplo, ou por conta das consequências de uma explosão. No caso atual, quando eu afirmo que há uma possibilidade de que a Rússia estaria se mobilizando para um ataque nuclear, ele não pode ser considerado inválido, não pode ser considerado vago. Isso porque quando a Ucrânia ela estabeleceu suas incursões lá na região do Oblast de Kursk, mais ali na região norte da Ucrânia, no seu Oblast de Sami com Kursk, né, o território russo, mais ao sul tem a região do Oblast de Belgorod e assim a região também ucraniana de Kharkiv. Essa incursão ela tem como plano de fundo ou pano de fundo estabelecer transferências de forças russas, principalmente da região de Donetsk. Por quê? Hoje a Rússia ela vem causando muitas progressões contra a Ucrânia nessa região, nessa porção até Pokrovsk, uma porção estratégica, logística do exército ucraniano. Então essa malha importante da Ucrânia precisa ser protegida, e até porque esse restante configura praticamente uma dominação total do Donbas, daquela região que tem Luhansk ao norte e Donetsk ao sul. Tomada essa região, fica ainda mais inviável para a Ucrânia estabelecer um parâmetro de reação. Então, além disso, quebrar o santuário russo nas regiões de fronteira. O que seria esse santuário russo? Santuários em que, aéreos e terrestres, em que as tropas russas elas percorrem livremente para atacar o território ucraniano de forma assim, sem ter nenhuma ameaça à frente. Por exemplo, os caças, eles decolam dos aeródromos russos, nas fronteiras principalmente ali perto de Kharkiv, ou seja, Belgorod, de Sami, de Kursk, a região de Rostov-on-Don, na região de Briansk. Então eles decolam, fazem a sua verificação de cenário, juntamente com coordenadas enviadas por espiões, por satélites do sistema de constelação da Rússia, por infiltrados dentro do exército ucraniano e também moradores na região, estabelecem parâmetros de ataque.
E através de bombas guiadas com sistemas de kit de planeio, estabelece um alcance mais estendido dessas bombas que antes eram consideradas bombas burras. Então elas conseguem planear até um determinado limite de 20 a 30 km de distância, o que é muito, e atacam as forças terrestres ucranianas que estão se reagrupando, que estavam se reagrupando. Então, a importância de você quebrar esse santuário de acesso livre nas fronteiras da Ucrânia entrega à Rússia uma dificuldade de fornecer uma resistência para suas tropas terrestres, uma segurança nas fronteiras para o seu próprio território e, principalmente, faz com que o alto comando russo busque novas estratégias para tentar mitigar esse acesso da Ucrânia no território propriamente dito da Rússia. Então não é à toa que a Ucrânia vem atacando nesse momento Kursk, não é à toa que vem atacando por diversas ondas de barragens ali de ataque de drones nos aeródromos mais próximos da fronteira do seu país, ou seja, naqueles aeródromos russos mais importantes. E isso afastou a possibilidade da Rússia hoje atacar dentro do território ucraniano com bombas planadoras, por exemplo. Hoje o que é possível para a Rússia é atacar com mísseis de alta precisão. Por quê? Eles estabelecem até mesmo mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, a possibilidade às vezes de se escapar do sistema de defesa da Ucrânia. Mas esses sistemas aéreos que lançam esses mísseis, essas bombas, esses artefatos, como os caças, eles não conseguem chegar mais próximo, mais ou menos uns 30 a 40 quilômetros da fronteira da Ucrânia, porque a Ucrânia nessa invasão está estabelecendo sistemas de defesa terrestre, ou seja, aqueles sistemas que conseguem abater drones em baixa altitude e também caças em média altitude. Por exemplo, tivemos ali um caso em que um Su-34 russo caiu durante essa incursão atual da Ucrânia. Isso mostra, eu até havia afirmado isso, de que a Ucrânia havia estabelecido uma defesa antiaérea em toda a sua região de incursão até Kursk. E agora, a Rússia ela está se sentindo pressionada por isso. Não foi à toa que eles estabeleceram um sistema de estado de emergência em Belgorod, na região de fronteira, e em toda Kursk, o Oblast de Kursk. Muito provavelmente agora eles também devem estabelecer na região de Rostov-on-Don e também de Briansk, que fica ali na região norte, perto da fronteira de Kiev, da Ucrânia. Então, marquem isso que eu estou falando. Muito provavelmente a Rússia vai também estabelecer um sistema de defesa e também de alerta na região de Briansk e de Rostov-on-Don. Por quê? São dois eixos importantes que compõem ali o santuário aéreo e terrestre da Rússia, em que fornecem ameaça para os caças F-16 que a Ucrânia está manipulando hoje e também oferecem a possibilidade dessas aeronaves russas lançarem ataques dentro da Ucrânia com base nesse santuário que ainda está sendo estabelecido nessas pontes. Então é importante destacar que a Rússia ela está mudando sua estratégia de guerra atualmente. E isso é muito perigoso pelo fato da doutrina nuclear russa estabelecer exatamente esse ponto. Porque muitos aeródromos estão sendo destruídos, atacados, muitas refinarias de óleo, de petróleo e de gás estão sendo atacados hoje e há uma ameaça iminente nesse momento. A Ucrânia ela está chegando muito próxima de áreas até então muito protegidas pela Rússia, como a usina nuclear de Kursk, que é claro, eles fizeram ali, a Rússia está fazendo, o exército russo já contratou muitos trabalhadores, escavadeiras e escavadores, para colocar ali várias trincheiras numa constância horizontal que vai impedir de forma muito fácil o acesso da Ucrânia nessa região da usina nuclear de Kursk. Mas, nos últimos dias, o que levantou a minha atenção foi, além de tudo isso estar acontecendo em menos de pouco mais de uma semana, né?
dessas invasões ocorrendo no território russo por conta da Ucrânia, é um alto número de relatórios sendo divulgados por parte do exército russo e até mesmo pela mídia russa, de que a Ucrânia estaria manipulando artefatos radioativos para lançar uma bomba suja. No entanto, eles não mostraram nenhuma evidência desses fatos de que a Ucrânia vai lançar um ataque de bomba suja. E qual que é essa intenção, notavelmente, de espalhar uma informação dessa sem mostrar de fato aonde e como a Ucrânia lançaria esse artefato nuclear, ou melhor, esse artefato radioativo. Por quê? Você tem a usina de Kursk e a usina de Zaporizhia. Hoje, essas duas usinas ainda estão sob controle da Rússia. Então, não haveria a possibilidade, por exemplo, ao menos de que a Ucrânia tivesse acesso a equipamentos radioativos e assim, porventura, lançar uma bomba suja, a possibilidade de ter acesso a artefatos ou a meios radioativos que pudesse lançar, por exemplo, uma bomba suja. O que seria uma bomba suja? Um artefato explosivo, pode ser um artefato em um míssil ou um artefato radioativo de hospital, radioativo de um lixo nuclear, um lixo de uma usina nuclear, que se junta a uma bomba burra, a uma bomba de gravidade, a um míssil manipulado, um míssil de cruzeiro, ou a um explosivo plástico utilizado por militares. Pode ser diversos tipos de artefatos explosivos que se juntam com esses materiais radioativos e assim você tem uma bomba suja. Então, sem provar necessariamente essa gravidade de acusação, de alegação de uma bomba suja, isso dá mais parâmetro para nós observarmos a doutrina nuclear da Rússia e não ficar somente nessas alegações de que a Ucrânia vai lançar, a Ucrânia está manipulando para lançar. Por quê? Isso pode ser uma cortina de fumaça de que possivelmente a Rússia esteja, por exemplo, um vazamento ou um ataque em alguma usina nuclear, como já estamos observando em Zaporizhia. Isso, o que está acontecendo em Zaporizhia, nada mais é do que um alerta para a própria Ucrânia e o Ocidente de que algo pode ser, sim, ficar muito pior do que já está, porque eles estão atacando a própria usina de Zaporizhia e que a Rússia alega que é a Ucrânia e a Ucrânia alega que é a Rússia. Não tem informação de quem está fazendo isso. Então eu posso afirmar, pode ser a Rússia e pode ser a Ucrânia. Então, é claro que é meio louco pensar que estejam atacando a própria usina. Mas por quê? É preciso entendermos quais os objetivos disso. Não é somente cortina de fumaça para tentar desviar a ação no sentido da incursão em Kursk, porque isso não vai mudar em nada. Mas sim uma cortina de fumaça para fazer algo muito pior, de que este é o primeiro passo para nós atacarmos vocês com uma bomba, com um míssil nuclear. Então, essa primeira destruição dessa usina, por exemplo, a usina de Zaporizhia, que é a maior da Europa, seria um golpe enorme contra toda a Europa e contra todo o mundo, porque poderia causar um colapso nuclear. Mesmo a usina operando a frio, ou seja, ela não está ativa, produzindo energia especificamente para as demandas civis de toda a Ucrânia, por exemplo. Então, de forma bem resumida, eu acredito que essas alegações por parte da Rússia, essas manobras que está realizando na região de Zaporizhia, colocando trincheiras também próxima ali da usina nuclear de Kursk, isso que se mostra como um pano de fundo para uma possível e tem uma grande possibilidade de um ataque nuclear. Por quê? Se ocorre ali um desastre, por exemplo, em Zaporizhia, pode ser a primeira cartada da Rússia para tentar diminuir essas ofensivas e buscar como moeda de troca em uma negociação com a Ucrânia e com o Ocidente. E é claro que o Ocidente deve aceitar
essas possibilidades para que não haja um prejuízo ambiental e humanitário de toda a Europa, num colapso total de Zaporísia. Mas sim, degradar aos poucos a usina, isso mostra uma estratégia de guerra perigosa de Vladimir Putin. Não é claro diretamente, não sabemos se é uma estratégia de Putin ou do seu alto comando, provavelmente do alto comando. E também isso vem se alinhando com o que está acontecendo hoje em diversas cidades da Rússia, principalmente de Moscou. Inclusive, no último final de semana, Moscou foi ali praticamente assolada por diversas sirenes de um alerta nuclear, de ataque nuclear ou de ataque aéreo. Inclusive o metrô de Moscou foi acionado com seus alertas iminentes para um desastre nuclear, com portas de proteção blindadas subiram até mais ou menos meio termo ali, ficaram mais ou menos de 40% a 35% levantadas e a população começou a pular essa porta blindada automática para chegar até o metrô de Moscou e assim pegar o seu sistema ferroviário e assim ir para casa ou para o trabalho. E é interessante que esse sistema fica embaixo do Ministério da Defesa da Rússia. Então é uma área estratégica, é uma área que sim, pode ser sem dúvida um alvo valioso para o Ocidente, mas também que mostra todos esses movimentos da mídia russa falando que a Ucrânia vai lançar uma bomba suja. Moscou também afirmando que a Ucrânia vai lançar uma bomba suja. Diversos ataques de drones, explosões, incêndios na usina nuclear de Zaporísia. E agora trincheiras sendo feitas lá na região de Kursk durante a invasão da Ucrânia, para que não chegue até a usina nuclear de Kursk, o que seria uma moeda de troca impressionante para a Ucrânia. Dá ainda mais a possibilidade, aumenta ainda mais essa possibilidade de que tudo isso faz parte de um pano de fundo estratégico de guerra da Rússia e que possivelmente a Rússia já estaria se mobilizando de forma tática, não afirmo que seja de forma estratégica, mas com armas táticas para uma possível ofensiva nuclear caso os seus planos de defesa contra a invasão ucraniana em Kursk não dê certo e eles consigam chegar até a usina de Kursk. Então, isso sem dúvida acionaria outros planos consecutivos da estratégia de guerra da Rússia, que é causar degradação da usina nuclear de Zaporísia, acusar a Ucrânia de bomba suja e lançar um artefato nuclear tático contra a Ucrânia, seja no seio do comando militar ou político ucraniano. Então, era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje sobre todo esse cenário tenso que está envolvendo a doutrina nuclear russa, todos os parâmetros de guerra neste momento, tanto na Ucrânia quanto na Rússia sendo invadida na porção de Kursk e Belgorod. Espero que tenham gostado deste conteúdo de hoje. Não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever e, é claro, acionar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.